Começando então agora, sejam todos bem-vindos. Aqui obrigado ao Paulo Tafner e ao Sérgio Guimarães Ferreira. A gente convidou aqui o Paulo e o Sérgio para falar e apresentarem um pouco do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. Eles dirigem, o Paulo é diretor geral e o Sérgio é o diretor de pesquisa. E eles têm uma agenda, enfim, super interessante de pesquisas na área social. A ideia é que o Paulo processe, junto com o Sérgio, o que eles achassem de melhor apresentar aqui, falasse um pouquinho para a gente dessa agenda como um todo, assim, o que o Instituto tem feito, que é um instituto relativamente novo, né? Uhum. E apresentasse um trabalho que eles escolhessem. E eles escolheram trazer esse trabalho sobre a mobilidade social da primeira coorte de crianças do Bolsa Família. Eles acompanham ao longo do tempo. Então, gente, muito obrigado a todos. Passo a palavra aqui ao Paulo. Vamos marcar aqui o tempo. Marcos, obrigado pelo convite. Os meus colegas do IPEA, no período que eu estive aqui, no período mais recente, os mais novos ingressos aí, é muito legal estar de volta a casa, uma casa modificada, né? Eu peguei 2 prédios do IPEA, esse é o terceiro que eu estou conhecendo, então é uma alegria estar aqui, uma honra, e trazer um pouco do nosso instituto, o IMDS, com a parceria do Sérgio, que desde o começo está com a gente. Vou falar 2 minutos sobre o IMDS, 3 minutos, depois a gente já vai para a apresentação. Bom, o IMDS é um Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, é um instituto que foi criado durante a pandemia e começou o processo de constituição no final de 2019, assim, as discussões da criação do Instituto, e a nossa ideia, depois de trabalhar muito intensamente, até com alguns colegas aqui do IPEA, numa proposta de reforma da Previdência, durante o ano de 2019, e eu senti um vazio muito grande, e conversando, sobretudo com a Armínio Fraga, que sempre estimulou estudos, debates de várias áreas, muitos contatos comigo, enfim, a gente foi desenvolvendo a ideia da necessidade do Instituto que tratasse de mobilidade social. Isso porque a área de pobreza e desigualdade já estava muito bem coberta, inclusive com trabalhos esplendorosos aqui do IPEA, né? Mas não se tinha no Brasil assim, nada tratando especificamente de mobilidade social. Tinha alguns trabalhos antigos que tinham sido feitos, mas isolados. Nelson do Vale foi um dos caras que trabalhou com isso, usando dados do censo, mas publicou e depois isso não teve continuidade. E assim se entendeu que valia a pena criar um instituto. Ele foi criado exatamente durante a pandemia. É só uma curiosidade, eu me lembro que eu fui encarregado, até como diretor-presidente do Instituto, eu que corri atrás de pegar a documentação dos apoiadores e fazer o registro. E eu lembro que eu vi um dia que eu sento num cartório, não tinha Vivalma. E eu conheço bem aqui muito centro, porque depois de sair do IPEA, eu fiquei 5 anos no prédio vizinho, aqui na Secretaria da Fazenda, que é exatamente vizinho. E até passei agora, e vi que está também feinho, né? Porque degradou muito, uma pena. De toda forma, o Instituto foi criado formalmente em maio para junho de 2020 e progressivamente, tudo de forma remota. Progressivamente a gente foi trazendo as pessoas, o Sérgio entrou em outubro, né, Sérgio? A Carolina, que faz parte da área administrativa, entrou em setembro, e a gente foi contratando um grupo de pesquisadores, inclusive a Giovana, que você estava mencionando, que fez mestrado na PUC, e outros. Hoje o time nós somos mais ou menos 7 pessoas, né, Sérgio? Tem ainda apoio de bolsa que a gente dá, então tem pesquisadores como o Neto, que recebeu uma bolsa e ajudou a gente nesse trabalho do Bolsa Família, e a gente então está tentando, desde então, desenvolver uma agenda ligada à mobilidade social, tendo como foco
a ideia de que mobilidade social pressupõe investimentos contínuos e permanentes em capital humano, desde a barriga da mãe até o final da idade de formação e mesmo na vida profissional dos brasileiros que aqui vivem, estudam e trabalham. Então, a gente tem trabalhos de primeira infância, estamos fazendo agora um trabalho bem interessante com a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro, que é um esforço bastante grande de tentar auxiliá-los num programa de recuperação dos alunos que evadiram durante a pandemia, que é um problema gravíssimo no Brasil. Também com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a gente acabou de firmar um acordo de cooperação técnica, vamos trabalhar nessa área também, depois a gente pode detalhar. E desde então a gente fez uma série de trabalhos, depois a gente pode visitar o site só para mostrar coisas que tem. Hoje nós vamos trazer aqui um dos trabalhos que a gente desenvolveu uma parte, está em desenvolvimento, tem, digamos assim, desejos e prospecções para o futuro, e obviamente críticas e sugestões são muito bem-vindas, mas é um trabalho que a gente iniciou pegando a base de dados dos beneficiários de cadastro do Bolsa Família lá de 2005, foi acompanhando esses indivíduos e pegamos 2019, portanto, 14 anos depois, né? Pegamos a coorte lá de 2005, de 7 a 14, e, portanto, em 2019, o pessoal de 21 a 29 anos, mais ou menos, que eles teriam tido a experiência do Bolsa Família, e depois já seriam jovens adultos, tratando, a gente tentou depois ver como é que estava a posição dessas crianças 14 anos depois. Numa segunda etapa do trabalho, a gente tentou identificar desse grupo de beneficiários do Bolsa Família aqueles que tinham ingressado no mercado formal de trabalho, e a gente cruzou os dados desses beneficiários com a RAIS de 15, 16, 17, 18, 19, né? 15 a 19. Identificou muitas crianças que, tendo sido beneficiárias do Bolsa Família, tinham entrado no mercado de trabalho. Mas a gente vai apresentar um pouco o que a gente fez. Obviamente que a gente depois espacializou isso, quer dizer, distribuiu no território, viu por município, por estado, e tem alguns comportamentos bem interessantes. A gente também fez recortes por gênero, né, masculino e feminino, e por cor ou raça, né, pegando como é que foi o comportamento de brancos, negros, indígenas, amarelos, enfim. Fazendo uma olhada. Então, eu vou apresentar esse trabalho rapidamente, o Sérgio vai pegar a segunda parte. Está tendo um probleminha, eu acho, aqui para compartilhar o arquivo. Só tentando ali. Eles também trouxeram aqui, se quiserem, no pendrive. Compartilhar? A gente vai compartilhar de lá da monitor na sala. Tá bom. Está dando algum erro ali. Tá bom. Bem, qualquer dúvida que vocês tenham, inclusive metodológica e tal, por favor, fique à vontade, a gente vai tentar explicar, mas basicamente o que eu vou mostrar para vocês é, primeiro, escrever um pouco a base de dados de 2005 do Bolsa Família. Veja, o Bolsa Família, eu estou falando de dois grandes arquivos, né? Um que é de beneficiários, que é a folha de pagamento. Tá aí, entrou. Então, a folha de pagamento tem alguns dados, muito poucos dados, e tem o cadastro de inscritos no Bolsa Família, tá certo? Basicamente, o que você tem no Bolsa Família é dois perfis de indivíduos, o titular e os dependentes. O titular é o principal beneficiário do Bolsa Família, o chefe da família normalmente, uma boa parte mulheres,
e os beneficiários dependentes são os filhos, aqueles que estão associados a um titular. Tá? Então, vamos lá. Quais são os objetivos? A gente vai tentar avaliar a saída dos beneficiários dependentes, são os dependentes, de 7 a 16 anos do programa Bolsa Família, obviamente que são indivíduos em situação de pobreza, extrema pobreza, do cadastro único ou CAD único de 2019. Né? Então, a nossa base vai ser 2005 e a gente vai olhar o que aconteceu em 2019. Identificar o acesso ao mercado de trabalho formal entre 2015 e 2019, a partir dos dados da RAIS, cruzando com os dados do Bolsa Família, desses beneficiários dependentes de 7 a 16 anos que estavam no Bolsa Família em 2005. E terceiro, como variáveis municipais diversas se comportam em territórios em que a saída do cadastro único ou do acesso ao mercado de trabalho formal são mais elevados. Então, a gente vai tentar ver qual é o efeito do município nesse comportamento. A fonte de dados é essa, Ministério da Cidadania. A gente fez um acordo de cooperação e teve acesso à folha de pagamento do programa do Bolsa Família. Também no âmbito do Ministério da Cidadania, a gente teve o cadastro único para programas sociais. E no Ministério do Trabalho e Previdência, a relação anual, a RAIS, né, de informações sociais, que é a RAIS. Então, esses cadastros aí que permitiram a gente fazer esse cruzamento de informações. Então, vamos lá. Beleza. Esquematicamente, o que a gente tem, olha lá, estão lá os dependentes de 7 a 16 anos em 2005, o tempo passou, e a gente, na verdade, vai olhar qual é a taxa de saída dessas crianças que em 2005 tinham de 15 a 16 anos. Eu vou fazer uma pequena nota explicativa aqui. Como é que estavam esses jovens, o tempo passou, de 21 a 30 anos em 2019. Tudo bem? Eu vou fazer uma nota explicativa, porque, veja, em 2005, o Bolsa Família não atendia jovens de 16 anos, mas acontece que, e até 15 anos. Mas, como ele só sai do cadastro no ano subsequente, então ele só sai do cadastro com 16 anos. Tá? Então, por isso que a gente pegou o grupo de 7 a 16 anos. Que em 2019 é o grupo de 21 a 30 anos. Bem, se vocês olharem, há 3 situações básicas que estão descritas aí à direita. Né? Então, você tem uma situação que é a criança que estava como beneficiário dependente em 2005, em 2019 está fora do cadastro único. Ele não é mais beneficiário do Bolsa Família, ele não está numa família beneficiária, ele sequer está no cadastro único, no CAD único. Então, é uma saída mais, digamos assim, robusta. Uma segunda situação é o cara que ele está cadastrado numa família que não é, mas ele não é beneficiário do Bolsa Família, tá certo? Então, a família a qual ele pertence está cadastrada no cadastro único. Que é uma situação, ele não é mais beneficiário, às vezes não é beneficiário, inclusive por uma questão técnica, ou seja, ele já tem idade superior ao limite definido para ser beneficiário, dependente. Então, ele não recebe, mas está numa família que está no cadastro único. E por fim, ele tem uma situação que é que ele está, aqui eu estou meio ceguinho, num cadastro, está numa empresa... Está no bolso. Está no Bolsa, né? Ele continua no Bolsa. Está numa família que ainda está recebendo o benefício do Bolsa Família. Então, são 3 situações, né? Situação de maior dependência, está numa família que ainda recebe. Menos dependente, ele está numa família que está cadastrado, mas não recebe. E a menos dependente ainda, ele está fora do cadastro único. Ele está totalmente, digamos assim, entre aspas, independente de transferência governamental. Então, a saída do cadastro único, que é uma coisa que nós
vamos ver aqui e vamos apresentar daqui a pouquinho os resultados. Então, a gente pega, a partir da folha de pagamento de 2005, a gente tem as informações de todos aqueles que estão recebendo, naquela época, o benefício do Bolsa Família, certo? Então, como vocês sabem, tirando erros de cadastro, problemas, quer dizer, rigorosamente, quando a gente fala de alguém inscrito no CadÚnico e recebedor do programa Bolsa Família, nós estamos falando de famílias e indivíduos pobres ou na extrema pobreza. Então, isso é uma coisa importante de mencionar, quer dizer, eu diria que 99% dos casos está bem focalizado, está lá no grupo de pobres ou extremamente pobres. Nessa primeira fase do estudo, a gente, na verdade, vai tentar medir e comparar um pouco a taxa de saída do CadÚnico, usando recortes por idade, por cor, raça e sexo. Também a gente analisa a frequência de saída por município, por micro-regiões, por estado e por regiões do país, tá? Que tem comportamentos bem diferentes, bem diferentes. Numa segunda etapa ou fase do estudo, a gente vai identificar variáveis municipais a partir das bases externas, como o SUS, Censo, INEP, enfim, que estejam, de certa forma, associadas aos territórios onde a gente observa a saída do cadastro único, sobretudo as mais elevadas. É impossível de ler, aí Sérgio lê. No T0, as pessoas estavam no bolso, é isso? São dependentes, tá? Estavam no cadastro e estavam no bolso. É a folha de pagamento. Estavam no bolso. É isso, estavam no bolso. Você pode entender, fala minha. E quando você olha lá na frente, quando você diz que você vai buscar ele como no cadastro único, não importa se como beneficiário ou como não beneficiário, mas ele pode estar numa família em que ele ainda é um dependente ou ele pode ter formado a sua própria família. São situações diferentes. Ele pode ter uma... Então, vocês não distinguem... Não, a gente tem um movimento... se ele é dependente, ele pode ser dependente para dependente em T2, né, no T1 e T2, ou ele pode aparecer no cadastro único como titular, é débito TIT. Então, a gente identifica esses dois movimentos. Tá? Exatamente. Na verdade, aqui tem duas leituras possíveis da primeira parte do estudo que analisa cadastro único, né? Você pode falar de mobilidade, se você for nessa linha, olha, eu acredito aqui na linha de pobreza do governo, acredito nas linhas de pobreza do cadastro único, então o cara está fora, o cara superou isso. Ou é mais seguro falar de uma dependência do programa, porque assim, efetivamente quem não está no programa, que não está numa família dependente, ele realmente não é mais dependente do programa. Então, isso pode cair um pouco até na literatura de dependência de longo prazo, né, de programas sociais, né? Então, você pode conversar tanto com a literatura de mobilidade, e aí é uma mobilidade bem na base da pirâmide, né? Mobilidade ali, estamos falando de extremo pobre, do pobre deixando de ser pobre, mas a gente sair do cadastro é deixar de ser pobre, mas ainda você pode voltar, enfim. Ou você pode diretamente falar só, estou discutindo dependência de programa social, um programa de transferência de longo prazo. Tá? Não sei, Paulo, quer que eu toque aqui? Ali, eu não consigo ler. Isso aqui, os beneficiários dependentes de 716, a partir das probabilidades de não permanecerem no cadastro único, a gente analisa a saída do computador, da folha, mas do cadastro único também. Né? E aí tem uma discussão seguinte, estar fora do cadastro pode significar três coisas. Né? Ele pode significar que o indivíduo, sendo jovem adulto, tem renda superior ao limite definido, o limite do cadastro é meio salário mínimo per capita, né? Ele pode ser um indivíduo está dentro do critério, mas não fez uma atualização cadastral e por algum motivo saiu do cadastro por conta disso, ou o caso de falecimento.
né, a gente não consegue identificar isso. A gente, obviamente, está fora do cadastro, a gente consegue simplesmente, a informação não está na base, né? O primeiro grupo, que é o grupo de interesse, vamos dizer que é sendo jovem adulto tem renda superior ao limite, né? E é isso que ele pode ter duas causas, né? Ele pode ser uma forma estrutural, pode ser saído da pobreza, né? E tem uma baixa probabilidade de voltar, né? E isso a gente tenta refinar com o da RAS, então a forma como que a gente está. Vamos tentar entender um pouquinho mais esse que saiu, então você refina na segunda parte com o da RAS, ou ele pode estar simplesmente temporariamente fora da linha da pobreza, né? A gente não faz uma análise de entradas e saídas, né, Paulo? A gente vai até fazer, estamos pensando até em fazer, mas de entradas e saídas de família na pobreza. Tá? Mas você tem essas duas razões, né? Então, o primeiro subgrupo, que representa o grupo que a gente poderia denominar indivíduos que se emanciparam, com todas as aspas, né? E eles poderiam designar, então, a expressão mobilidade social, né? Mas a gente não pode afirmar isso categoricamente, porque a gente não conhece a razão verdadeira da saída do cadastro. Eu não sei se dá para isso, queria saber como é que vocês pensam na questão do ambiente macroeconômico. Você pega 2019, um pouco melhor, mas uma circunstância bem pior do que estava lá, sei lá, em 2010, 2011, a economia estava crescendo muito. Como é que vocês pensam fazer alguma triagem? Pode ser que, sei lá, a pessoa na verdade teria condição de estar saindo, mas porque o ciclo estava ruim, aí ele entrou temporariamente de volta em 2019, mas talvez no meio do período ele tivesse saído. Como é que vocês pensam nisso? Bom, tem coisas que a gente pode tratar, tem coisas que não pode. Como o programa começou, ele começa em 2003, mas ele se constitui propriamente a partir de 2004, 2005, você poderia fazer um estudo dessa natureza que você está falando para os titulares, mas para os dependentes muito dificilmente. São crianças, então você não se aplica o ciclo diretamente para eles, talvez para os pais, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente poderia fazer, mas a gente vai fazer, eu vou mostrar mais à frente, a gente vai pegar, agora já tem tempo, a gente vai pegar outras coortes e tentar, com várias coortes, identificar efeito de ciclo, sobretudo para titulares, tá certo? Para dependente é impossível, ainda é muito, muito cedo para pegar isso, tá? Nós temos um problema que é o seguinte, quer dizer, a gente teria que ter todas as bases de folhas de pagamento e de cadastro. O cadastro sozinho, ele só diz quem está inscrito no CAD único. No programa precisa da folha de pagamento. Então, eu precisaria de ter os dois pareados o tempo todo nesse percurso. A gente não tem. A gente tem 2005, 2012 e 2019, né, Sérgio? A folha tem tudo. Não, a folha sim, mas o cadastro a gente tem de 12 a 19. 12 a 19, a gente não tem no meio. Na verdade, a gente tem até 20, mas como 20 foi pandemia, aí a gente resolveu, o nosso interesse era mais efeito de longo prazo, né? Efeito não, esses movimentos de longo prazo, né? De longa frequência, né? Então, frequência baixa. Mas eu acho isso bem interessante. A gente, à medida que os dados vão aparecendo, a gente pode ter uma ideia de entradas e saídas ao longo do tempo. Mas, nesse momento, a longitude ainda mesmo para analisar ciclo econômico, né, para intrageracional, a longitude é relativamente pequena. Então, precisa passar um pouco de tempo. Coisa mais interessante é o intergeracional. É quem é beneficiário. Sim, é quem é beneficiário. No T0, né? Na nossa partida. Não, tá bom. Na nossa partida. No momento inicial. Eles são os dependentes daquela faixa etária lá, criança. Em 2005. Ou seja, tem um titular na família. São beneficiários. É porque para quem é beneficiário tem que ter cadastro. Quem é pobre não necessariamente tem cadastro. Entendeu? É uma iniciativa da pessoa se cadastrar. Sim. E aí tem uma coisa, se tem muita mobilidade regional, a pessoa pode entrar no mercado de trabalho mais aquecido e ter saído do bolso. Sim, é possível. É possível. E pobre anda. Então, se vocês não controlarem o andar dos pobres,
Não é mobilidade, é busca atrás de melhores rendimentos. Que pode dar errado, inclusive. Pode, mas podem dar certo também. A gente não sabe. Gente, não, é o que eu estou dizendo que você só vê no lado certo. Não. Porque a pessoa se move. Então, não, mas a gente ele está morando lá no sertão e conseguiu uma oportunidade de trabalho, o mercado de trabalho está aquecido com umas reuniões do semiárido. Aí ele está fora do cadastro. Ele saiu de lá, não era no cadastro. Ele vai lá e só atualiza o cadastro. Pode continuar tendo a Mas aí ele não é mais pobre, assim, ele conseguiu uma oportunidade, é isso que você está falando. Não, aí você pegou ele no cadastro, você pegou ele no registro administrativo, que ele está formal, e aí ele dançou no cadastro, recebeu 3 bilhetinhos e saiu fora. No caso, Sim. na verdade, ele está indo atrás de melhorar, né? Não Como todo mundo. Melhorou ele. Não foi o Bolsa que tirou ele da pobreza. Não, A gente não está dizendo que foi o Bolsa. Não, acho que isso é bem importante. A gente não tem causalidade aqui. Isso aqui, por isso que eu gosto da análise, a gente está olhando mobilidade na base da pirâmide. Se você comprar essa ideia, se não comprar essa ideia, tudo bem, mas o que a gente está olhando não é que o Bolsa causou esses movimentos. A gente olha, eu tenho aqui o universo de pobres do Brasil. Em 2005, todas as crianças, vamos dizer que o Bolsa tivesse 100% cobrindo o Brasil, todos os pobres estariam no Bolsa Família como dependentes. Crianças pobres estariam como dependentes do Bolsa Família, no limite da renda do Bolsa Família. Tá certo? Aí eu pego essas crianças e digo, olha, eu já estou no mercado de trabalho, formal, informal, eu não sei, mas hoje está em São Paulo, podem ter ido para o Rio Grande do Sul. Tá? Mas o ponto é, se elas, nossa tese, nossa premissa, é que se elas continuam pobres, elas estão cadastradas em algum lugar no programa Bolsa Família. Você fala, mas o Bolsa Família não tem cobertura de 100%. Ok, reconheço que aí é uma falha. Tá? Mas ele está no cadastro. Se o cadastro não tiver cobertura de 100% dos pobres, com famílias de menos de meio salário mínimo, cadastro. Né? Aí você pode dizer, não tem, aí isso é falho você analisar. Isso como mobilidade na base. A nossa assumption é que tem uma boa cobertura. Uma boa cobertura do cadastro. A gente comparando com a PNAD, com as linhas de pobreza da PNAD, é mais de 100%, né, por estado. É uma cobertura muito grande. Claro que tem problemas no cadastro, tudo bem, mas, de maneira geral, a cobertura é muito ampla. É muito ampla, tá certo? Então, os casos de pobres não cadastrados, eles, inclusive, ao longo do tempo, eles são decrescentes. Mais recentemente tem um problema claro, com a pandemia teve uma série de problemas de atualização do cadastro, mas isso é um evento absolutamente exógeno, fora, vai acontecer daqui a um século, mas a questão é, ao longo do tempo, a cobertura do cadastro foi se ampliando e praticamente não tinha pobre que não estivesse no cadastro. Tá? Houve ação das prefeituras, dos conselhos municipais, no sentido de cadastrar todo mundo que é pobre no município. Então, eu diria assim, a cobertura é eventualmente próxima de 100%. Tá? Mas eu acho esse comentário importante porque a gente pode colocar na apresentação, por estado, a relação entre meio salário mínimo per capita e o número de pessoas cobertas por estado no cadastro. Acho que isso ajuda a ver se a premissa faz sentido. É disparo, né? Mas para âmbito estadual, a gente bateu com os dados da PNAD, 100% ou mais. Diga. Eu sei que você está meio ansioso para ir para o próximo slide. Não. São muitas coisas pontuais, assim, um pouco mais nisso. Talvez 2019, com cadastro, né, pelo menos para diferenciar quem está no cadastro e não está, ou está no Bolsa. Se está no cadastro ou não, tudo bem, acho que não tem nenhum problema. Mas 2019, em particular, foi um ano que começou, se não me engano, eu posso estar errado, mas tem acho que você começou a ter muita fila no Bolsa Família. Porque a partir de maio, eles basicamente não deixaram mais ninguém entrar no Bolsa. E as famílias continuaram saindo e o programa encolheu porque não tinha orçamento. Sim. Então, talvez para diferenciar só esses dois grupos, né, do dependente que continua no Bolsa, ou que está no cadastro, mas não está no Bolsa, talvez 2019 seja um ano um pouco complicado por causa da fila. E a outra coisa, eu acho que, vocês falaram rapidinho disso, mas talvez os contrastes de gênero podem ter, acho que também, no geral, o gênero é uma coisa 50-50, não vai afetar em nada, mas quando se for coisas de gênero específico, eu acho que tanto a mortalidade, né, para jovens, especial, né, jovens pobres,
adolescentes é um problema grande, e tem essa coisa do cadastro também que eu não sei como é que está hoje, mas assim, das últimas vezes que eu olhei, basicamente é o famoso conta homem, né? Conta marido. Muitas famílias no cadastro têm, em média, um integrante a menos do que se esperaria que elas tivessem, que provavelmente é alguém que ou o marido não é confiável, ou ele está sendo demitido para baixar a renda familiar. Então, acho que, para contrastar homens e mulheres, talvez essa seja uma... Deixa eu só fazer dois comentários aqui. Em relação à mortalidade, a gente tem uma forma aqui, tá? A gente usou o DataSUS. A gente utilizou o DataSUS, a gente utilizou para aquela faixa etária e separou entre a mortalidade de masculina e feminina. Né? Isso a gente que estimou a mortalidade. E a gente fez isso por município, no nível do município, quando a gente vai fazer isso, o município a gente vai pegar exatamente aquela população ali e faz a estimativa para cada município, dos 5 mil municípios. Você falou que tinha um terceiro ponto. Não, isso é em relação à mortalidade, né? A segunda questão é só uma observação, né? Falta homem também na idade. Quando você vai pegar a linha de pobreza, crianças, que a nossa população é crianças, né? Crianças em famílias com linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza, você tem 1/3 dessas famílias só um responsável. Só tem a mulher como responsável. Assim, não é muito estranho ter também isso no cadastro, né? Mas o terceiro comentário qual era? É a questão da fila em 2019. Sim, a fila a gente estava preocupado desde o início, e por isso que a gente foi para um estimador de saída do cadastro. Tá? Porque acho que o cadastro não tem fila, né? O cadastro tem razão para ter fila porque não tem programa por trás, né? Então a gente desde o início estava preocupado, por isso que a gente não quis falar do programa Bolsa Família, da saída do programa, e sim da saída do cadastro. Porque quando você fala exclusivamente de saída do programa, você está sujeito a essa situação, tem uma contenção de orçamento, diminui, então, mas do cadastro não teria essa limitação. Pode ficar seguindo. Mas então, eu ia comentar, a linha também que ele falou, eu acho a linha que ele falou e nessa perspectiva também, na linha do que ele falou, pegar o ciclo, né? E também acho que relacionado a isso, de ter mais ou menos filas. Esses números estão disponíveis, né? Eu imagino que estejam disponíveis o tamanho das filas, né? Por ano. Aí talvez possa ter uma análise de sensibilidade aí se vocês, por exemplo, têm resultados muito diferentes, se aumenta ou diminui a fila. No caso do ciclo econômico, acho que vocês conseguem, já que vocês chegam até 16 anos em 2005, vocês conseguem pegar pelo menos um período como 15, 16, 10 anos depois. Esses jovens de 15, 16 anos vão ter 10 anos a mais, já vão ser jovens adultos. Vocês conseguem ver se há alguma variação por um período excessivo tão pesado quanto foi 15, 16, em comparação com outros anos em que você tem um crescimento mais alto da economia. Finalmente, o último comentário, que, se eu não estou enganado, 2006 e 2007 foram anos de grande expansão do Bolsa, né? Sim. Quando você olha, como eu lembro, curva de expansão, então vocês estão pegando 2005, no fundo vocês estão olhando para um primeiro público do Bolsa Família, né? Sim. Eu não sei se isso cria alguma seletividade sobre os resultados de vocês, porque pode ser que a incorporação dos novos beneficiários ou dos novos cadastrados, inclusive, pode afetar os resultados de vocês. Então, no fundo, sugestões de acessibilidade, de olhar, ainda que você perca um pouco essa janela móvel de idade, que você vai ter que caminhar no ano, no início ou no fim, talvez você possa, pelo menos, apresentar alguma evidência sugestiva de que os resultados são ou não são sensíveis a essas mudanças. Excelente. Seria bom. E tem mudança, inclusive, da regra, né, Miguel? Depois expande a inclusão de novos benefícios. Então, a gente quis pegar a primeira, porque primeiro que está disponível. Então, lá, né, a gente vai procurar a chave onde tem luz. Onde está escuro não adianta, a gente não vai procurar a chave. Então, onde é que tinha luz? A base estava lá, essa que nós vamos pegar de 2005, a inicial. E, lamentavelmente, a gente tem... Nem o próprio Cidadania tem todas as bases. Tá? Então, de todos os anos, lamentavelmente. Então, seria uma coisa que eu gostaria de fazer também, pegar todas. Vocês pegaram os beneficiários do Bolsa Família lá, então o que aconteceu com eles
visão final. Mas tem um grupo aí que também é interessante acompanhar como contrafactual. Quem estava no cadastro em 2000 aqui e não era beneficiário, virou beneficiário lá. Entendeu? Vocês, isso não... Esse é o time que piorou, vamos dizer assim. Sim. Ele estava no cadastro e virou beneficiário. Vou depender. Aí é melhor pegar o meio na hora que ele entra. Justamente por essa pensão que eu tenho. Porque você tem um público que você pode proteger, né? Sim. De quem não estava beneficiário, mas estava no cadastro e virou beneficiário. Eu acho que é uma boa comparação para ver o tamanho dele. Agora, só falar uma coisa: o Rafael Osório está aqui assistindo no site, está falando para eu dar um cartão em vocês, que vocês já fizeram muita pergunta. Vocês já fizeram muita pergunta, agora vamos voltar aqui para o seminário. A gente tem várias pessoas aqui, convidados aqui assistindo, depois a gente. E para eles fazerem perguntas também depois. Excelente. Tá bom, muito bom. Não anotei aqui. Bom, vamos agora. Para a RAIS, mesma coisa, né? Explica aí. Para a RAIS, o que a gente fez é exatamente a mesma coisa. A gente pegou os beneficiários lá atrás, de 2005, e aí viu se ele aparece numa das RAIS, ou várias, enfim, de 2015 a 2019. Então, a gente tem um grupo de pessoas que não aparece na RAIS, tem um outro grupo de pessoas que aparece uma vez na RAIS, até duas, né? Mas, então, a gente viu quantas vezes esse cara aparece na RAIS, anuais, né? RAIS anuais. E tem casos que aparecem os 5 anos, 2015, 16, 17, 18, 19. Tá certo? O cara foi para o mercado de trabalho formal e lá permaneceu por 5 anos. Então, são situações, eu acho que seria o melhor dos mundos, né? É sinal que o cara estava numa situação de uma família pobre, recebeu o benefício lá atrás, seja pelo programa, seja por uma série de outras razões, o fato é que 10 anos, 15 anos depois, ele estava no mercado de trabalho formal e por lá permaneceu por 5 anos seguidos. Tem essa situação que é a melhor das situações em termos de, entre aspas, mobilidade. Tá? E, da mesma forma, a gente tem lá os 3 grupos. O primeiro não apareceu na RAIS, o segundo grupo apareceu na RAIS em até 2 anos, e o terceiro grupo é aquele que passou na RAIS 3 anos ou mais. Tá? A gente separou em 3 grupos. Ano significa que vai ter aparecido um mês naquele ano. Sim, né? sim. Isso é um refinamento que a gente depois vai ter que fazer, que é o tempo, tá certo? E aí tem a ver com o ciclo, porque vocês devem se lembrar muito bem que quando nós tivemos a menor taxa de desemprego no país, economia crescendo, foram também anos em que a concessão de seguro-desemprego mais cresceu no Brasil. Então, também tem um comportamento estratégico, sobretudo na base da pirâmide, em termos de, digamos assim, inserção no mercado de trabalho. Contrariando tudo que era de se esperar, a economia crescendo, a geração de empregos enorme, o desemprego lá embaixo e, no entanto, o seguro-desemprego batendo recorde de concessão. Então, também isso a gente vai ter que olhar, e a questão do ciclo nesse sentido, sobretudo para esse público, porque isso é mais intenso nos trabalhadores de remuneração relativamente baixa, esse uso estratégico do seguro-desemprego. Tá? O que é curioso é que naquele período a gente estava fazendo, eu, o Zé Márcio e o Gustavo fizeram um trabalho exatamente nesse período, e assim, mais de 2/3 da quebra de contrato de trabalho nesse período era motivado pelo empregado e não pelo empregador. Ou seja, ele saía e ia buscar outro emprego. E nesse período ele recebia o seguro-desemprego. A gente pegou exatamente o pessoal lindeiro ao salário mínimo, ou seja, até 1,4 salário mínimo, é uma ação muito forte do trabalhador no sentido de buscar melhoria e usufruir do seguro-desemprego. Então, também nisso a gente pode dar uma olhada. E aí poderia, viu, Miguel, pegar esse grupo no período de boom, os mais velhinhos de 2015, de 2005, que é 14, 15 anos,
2013, ele teria, sei lá, 23, 24 anos, já pode estar inserido no mercado de trabalho. A gente poderia ver também. São, digamos assim, desdobramentos que a gente pode fazer, tá? Eu acho que são coisas legais a serem feitas. Vamos adiante aí. Bom, eu acho que aí é só explicando, detalhando um pouco mais. E a mesma coisa, assim, a gente faz recorte por idade, cor ou raça. Os meus recortes. Sexo, mesma coisa que do outro. Tá, não tem muito. E depois a parte também de espacialização, a gente usa bases externas, né? Uma discussão sobre a folha, né? Aí a discussão sobre a folha, eu acho que eles vão ficar mais interessados. O material está disponível aí, está explicando o que é como é que a gente fez, mas o que é importante é a última linha, a população de estudo em tudo que a gente fez, inclusive no cruzamento com a RAIS, é a população de beneficiários dependentes. Não estamos olhando para titulares, que é outro estudo legal para caramba de ser feito, inclusive na linha do que ele disse lá. É só dependente de 7 a 16 anos em 2005. Tá? Bom, aí a base de referência para sair do Cadastro Único, quais são os instrumentos regulatórios, o decreto, depois a portaria 177 de 2011. Esse me mudou, né? Agora teve um decreto em 2022. Tive a impressão, lendo o decreto, que acabou o 3 salários mínimos. Tem um inciso 2 lá que agora só é o meio salário mínimo per capita. Acaba o limite de renda total. Renda total, Tá? Mas isso é agora só. Mas ele não se aplica ao nosso caso. Bom, a RAIS todo mundo conhece, aqui o pessoal, o IPE aqui tem a própria RAIS, né? Já tem até encadeada, conhecem muito bem. Então vamos agora mostrar um pouco os números e resultados. Eu vou ficar em pé aqui um minuto, porque mais facilita aqui para ver. Eu não sei se vocês estão vendo bem, mas aqui estão os recortes, a distribuição por faixa etária. Desculpa. A distribuição por faixa etária, então de 7 a 9 anos, né, os beneficiários, são 3.534.000 indivíduos, representando 30% do total de beneficiários em 2005. E de 10 a 16, 8.099.000, tá bom? Uma coisa interessante, quer dizer, na verdade são duas que eu marquei aqui com duas bolinhas separadas, é que a distribuição por sexo, quando você olha, você tem 17% dos indivíduos beneficiários que não têm identificação de sexo na base de dados. Normalmente, essa é uma variável cujo, digamos assim, não identificada é próximo de zero. Mas na base de 2005 não tem as informações. Não, só correção. Em 2006... 2005 não tem nada. Não, mas em 2006 a gente pegou e não conseguiu identificar. Exato. É porque não estava na folha mais, né? Os caras saíram da folha. Provavelmente saíram da folha, não sei. Não tinha informação sobre isso. Então, 17%. A mesma coisa a respeito de cor ou raça, e aí com uma incidência maior, 27%. Tá? Então, se vocês olharem, você tem cor ou raça, 5.842.000 classificados como negro, né, ou pardo, branco, 2.570.000, que é 22%, indígena, 36.000, é 0%, resíduo, e amarelo também, 29.000, 0%, mas você tem 3 milhões que não tem identificação de raça na base de 2005, que a gente usou 2006 para... 2012, né, para buscar essa informação. Ele já tinha saído. A distribuição por região, então você tem o Nordeste muito, um número bastante grande, 5.291.000, que dá 46%. O Sudeste com 3.300.000, praticamente,
que dá 28%, o Sul, 1.312.000, o Norte, 9%, e o Centro-Oeste, 5%. E quando você olha por escolaridade do responsável, você tem essa distribuição aqui, né? Fundamental, anos iniciais, incompleto ou menos, 32%. Fundamental, anos iniciais completo, com 23%. O fundamental, anos finais, né, que é o segundo ciclo, 6%. Médio completo, também 6%. Superior completo, zero, né, resíduo, 25 mil. E sem informação, também a gente tem aí 23.057, que é 0%. E aqueles que não foram encontrados no cadastro de 2012, você tem aí um número grande, 33%. Tá? É um número grande. A gente sofre um pouco porque o cadastro estava tendo uma nova versão, né, que você vai estar inteiramente em 2015. Em 2012 começa uma versão, passa para a versão 7, mas aí... Você pode trazer desse mais antigo. 2012. Não, tem algumas que são estruturais. Raça, por exemplo, melhorou em 2015. Ninguém muda de cor, é evidente. Pode melhorar. Não, porque a gente não... É porque, bom, a não ser que o cara tenha saído em 2012 e voltado em 13. Porque a gente, na verdade, o problema é que ele tinha saído, entendeu? Já em 2012. Mas se não saiu, tem esse porcentagem elevada de não tem cor, você pode buscar um cadastro mais novo, melhor, porque melhorou muito o cadastro. Essa é a questão. As variáveis eram muito mal captadas, o formulário da caixa muito ruim. Mas a gente não tem informação. Talvez tivesse que buscar para aqueles que ficaram. Como é mais estrutural, ninguém fica preto, ninguém fica branco, fica, né? Ninguém fica mulher, ninguém fica homem. Muda de sexo e muda de cor, a priori, né? Sim. Você pode tentar melhorar essa... A gente faz isso com a educação. Não sei por que a gente não fez para a raça. Poderia ter feito. Para a educação, a gente pegou 12 a 19, mas você está certo. Quer dizer, cor muda também, né? Não, muda. Mas sim, mas é nota de rodapé. Isso aí é uma boa ideia, boa ideia. É um pentelésimo. A gente pode dar uma olhada. Porque parte da melhoria do cadastro é por causa disso. Nós tínhamos uma confusão de mercado de trabalho, que a pergunta era totalmente maluca, misturava aposentado, não faz nada com estudante. A cor era muito mal captada, a escolaridade também, então o cadastro ficou muito melhor. Muito melhor no quando ele disse em 15. E aí as variáveis mais estruturais você pode... Sim, pode. E a escolaridade, por exemplo, não é boa. A gente pega, mas não é boa, porque sempre pode mudar. Mas cor e sexo não teria problema. Vamos, que senão a gente não vai sair daqui de noite. Gostaríamos, não tem problema. Se quiser seguir só com esse aqui, também pode. A não ser que você vai levantar. Tá bom. Bom, então, tem alguns detalhes metodológicos que estão aí apresentados sobre os recortes para sexo, cor ou raça, escolaridade do responsável. Está repetido. Mas já está mencionado. Então, vamos adiante. Então, vamos dar uma olhada agora nos números, né? Então, em 2005, a gente tinha um total de 11.600.000 beneficiários. Permaneceram beneficiários no Bolsa Família 2.372.000, cadastrados não beneficiários 1.628.000 e não encontrados no cadastro 7.600.000. Aí a gente fez o falecimento por estimativa, como a gente já mencionou, né? É um número relativamente pequeno, até porque são todos crianças, basicamente. Deu 176.000. Então, fora do cadastro único, que é o saldo, né? A gente teria 7.451.000, o que dá uma taxa de 64% de saída do cadastro único desses beneficiários dependentes em 2005. A chave é o CPF. NIS, né? É NIS. Indicador do... Não, a chave do beneficiário da criança. É NIS. Você está com o NIS. É o NIS. Porque o NIS já tem na folha, todos os NIS. No futuro vai ser CPF. O NIS da criança. Da criança, claro. Porque você tem que olhar a criança se ela é chefe de família, se é responsável. Não tem gente que
Tem, mas Dá para fazer por nome. tem alguns casos de mudança, mas o nome também muda, especialmente mulher. Não, é verdade. A mulher se casa, muda o nome, e aí isso não acha mais. Mas aí botando aspas. Então o NIS. Bota aspas no Valdemar Neto, bota a culpa nele aí. Não, mas o NIS mínimo. é mínimo. A mudança de NIS é absolutamente muito pequena. Então, mas em breve vai ser CPF, porque toda criança que nasce hoje em dia já sai com CPF da maternidade. Então, daqui uns anos, a gente vai ter todo mundo com CPF. Bom, então está aí os números de taxa de saída por alguns recortes. Então, para o grupo etário de 7 a 9, a taxa é 50%, não é? 50 e poucos por cento. De 10 a 15 é maior. 10 a 16. De 10 a 16. Qual é o número lá? 67%. 67%. Depois. A coisa está mais ou menos nos padrões esperados, né? As pessoas mais velhas saem mais. Obviamente que é razoável esperar. O que não é muito de se esperar é isso. A saída, por exemplo, quando você faz o recorte por sexo, o do homem é bem maior que o da mulher. Outra coisa do homem está faltando no cadastro. Não. Está faltando no cadastro em relação ao PNAD, pelo menos até os poderes. Não, é verdade, mas a mulher permanece no cadastro por várias razões. Né? Primeiro, porque ela pode ter filho. Então, ela continua no cadastro. É que a mulher fica com a criança. Fica com a criança. O que acontece é que as mulheres começam a expulsar os malas quando eles ficam velhos em casa. Não, o que acontece é o seguinte, aqui é mobilidade muito na base da pirâmide. Muito então, bem. se você sai sozinho, você pode continuar pobre, seu denominador caiu. Aí você sai. Esse é o mesmo movimento que eu disse, que as mulheres, as famílias tiram o homem. Primeiro, porque o homem é mala, ou para esconder a renda do homem. Esse movimento de saída do cadastro é para ficar em linha com o que acontece. O que a gente não sabe muito bem porquê, mas o que a gente imagina que acontece é o caso de vocês, não poderia estar influenciando isso. O menino está lá, ele tinha 15 anos, estava lá, ele era dependente e tal. Ele saiu de casa nesse meio tempo, casou, teve um filho. Só que a mulher dele vai lá e ela é titular do cadastro, mas ele é omitido, né? Na hora que a mulher por isso que eu acho que tem essa discrepância. Veja só. O problema é que assim, você tem que me convencer, porque o cadastro em si não é um programa, né? O que o cadastro te dá, tudo bem. Você, no dia que tiver um monte de programas, que os CRAs forem lá, ou o que você está precisando, tremendo o balcão de serviços, até tem interesse em estar cadastrado, mas no contrário, o que você tem interesse mesmo é o programa, o Bolsa Família, né? A transferência de renda. Aqui tem muito mais do que transferência, do que quem está recebendo, entendeu? Uma coisa o fato de ver na PNAD esse movimento de saída do homem do domicílio também aumenta, reduz a minha preocupação, porque você vê isso na PNAD também. Entendeu? Você pega uma linha de pobreza completamente diferente da do Bolsa Família, completamente diferente, e você tem isso também. Pega do Banco Mundial, você vê essa saída do homem, entendeu? Só eu quero discutir o que eu estava vendo, porque eu acho um tema que eu acho relativamente fascinante, a gente está tentando entender, mas só dar um exemplo que não tem nada a ver com isso. O Auxílio Brasil ele passou a ser por família, não é mais per capita. Né? Porque se vocês olharem lá no Visdata, o que acontece? O número de concessão de benefício para domicílio unipessoal explodiu. Porque as famílias estão se cadastrando como domicílios diferentes, mesmo quem mora junto. Isso já aconteceu com o Bolsa, que é o cara saiu de casa, ele é pobre, a mulher dele vai lá no CRAS se cadastrar porque a mulher vai ser titular mesmo. Ela diz que ele não está em casa, que ele não tem marido, para parecer que é mais pobre do que é. Então acho que isso é um diferencial grande. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa no gráfico, que 69 é bem maior que 55, mas ali está parecendo que é o dobro. É uma coisa que vocês estão cortando, não estão começando no zero e não estão nem avisando que não tem escala ali. Então, eu acho que é melhor botar começando no zero, entendeu? Que a visualização está... esses gráficos. Não, é porque a gente está... A gente está falando de um problema que é uma diferença. Como é que chama aquele cara? Está parecendo muito mais relevante a diferença. Como é que chama lá o cara do IPEC que fala dos gráficos no Twitter? Monastério. Pô, ainda bem que o Monastério não está aqui hoje, mas o Marco está representando. Eu vim aqui representar o Monastério. Mas isso aí era só para caber. Eu também gosto de gráfico. Senão não vai caber. Base zero, enfim, é só para... Porque aí vocês poderiam botar qualquer proporção entre as áreas, daria maneiro. Não tem eixo nenhum aqui. É verdade. Tem isso. Bom, e aí o último é por
raça, né? E aí você observa, quer dizer, o menor é indígena, mas é tão pouca gente que... A questão das mortes, quem morreu também Fora. vai sair. É líquido disso. Isso é descontado. Quem não tinha nem sexo, você tem a taxa de saída. O que é? Tinha 30 e tantos por cento que não tinha sexo, né? Ah, aquele pessoal que não... Não botamos no gráfico. Tá aí, não sei de cabeça. Podia pôr. Não sei de cabeça. Eu não tenho, não. Mas eles devem ter saído. Você mais se outra você achar o mulher. sexo. Deve ter saído, os casos que não ia saíram. achar o sexo. Mas teria que, talvez, cruzar aquele grupo com outras informações, né? Para ver o que É só uma curiosidade, o que aconteceu na transição do O que aconteceu, é verdade, você tem razão. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá. Aí, segundo nível de escolaridade, 2 responsáveis. O que é interessante aí, que é, assim, para nós é um pouco assim, estranho, é que, tirando o caso de fundamental anos iniciais, o resto é muito parecido. E a gente esperava que tivesse uma associação maior com o nível de escolaridade do responsável, entendeu? Não tem. Não tem. Se vocês olharem, o superior é um pouquinho maior, mas nada. Eu diria que, tirando o primeiro caso, a primeira barrinha, o resto é mais ou menos igual. O que é bem contraintuitivo. Pode ser Não, vai lá. não pode ser um mentor da seleção na variável dependente, porque o cara que tinha nível superior e estava na primeira geração do Bolsa, era um cara muito ferrado mesmo, apesar do nível superior. Exatamente. Então ele tinha outras coisas não observadas. Sim. Mas assim, é contraintuitivo. Era de se esperar que. Vamos lá. Depois. Fala, Sérgio, que eu. Como é que os dependentes de 2005 se diferenciam em relação à faixa etária, né? Em relação à situação de 2019. Então, quem permaneceu. Isso é meio consequência do anterior, né? Então, quem saiu do cadastro, por exemplo, a maior parte das pessoas que saem do cadastro em 2019 na verdade, está no grupo de 10 a 16 anos em 2005, né? A maior parte idem para quem permanece no cadastro não é beneficiário. O grupo de 10 a 16 anos é maior, né? Mas ele aumenta na medida. Ele é proporcionalmente mais relevante quanto mais mobilidade tem. Então, na verdade, ele é mais móvel, ele sai do cadastro com mais frequente. Então, quando você separa nas 3 categorias, ele tem 72% na saída do cadastro. E dentre os que permaneceram no PBF, ele é só 64%. Né? Reflexo daquela saída maior no grupo T16, que está no gráfico anterior. Não tem muita novidade. Todas as informações que estão aqui estavam no anterior. Aqui, uma pergunta, uma sugestão. Provavelmente essa curva é meio monotônica, né? Que vocês estão apresentando em formato de pizza, talvez seja interessante apresentar isso Por idade, por idade. Porque provavelmente isso deve ter alguma monotonicidade, né? De acordo com a idade. Eu não estou aqui, na verdade, especulando, mas não duvidaria, parece pertinente que seja monotônico. Aqui não dá para ver isso. Talvez não seja exatamente monotônico, Miguel, por conta de regras do mercado de trabalho, certo? Não é assim, 10, 11, 12, assim, num crescente, por conta da legislação de trabalho. O cara até 16 anos não pode. Então deve ter uns dentinhos, mas a partir daí é monotônico. Muito bem, você está pegando acima, quando você olha em 2019, a idade mínima, qual é que você pega? Acho que seria 5, mas... É 21 para frente. Esse cara... Não, mas eu estou falando do grupo mais jovem para o grupo, mas se você pegasse de 6 anos, 7 anos, 8 anos e colocasse no gráfico, aí não dá exatamente igual. Não, porque... Mas a correspondência é a mesma. O cara de 7 anos em 2022, em 2019, ele vai ser o sujeito que vai ter 22 anos. Cara, 21, eu quero olhar no ponto de chegada. Entendeu? No ponto de chegada. Tá. Uma boa sugestão, notada aqui.
É o mesmo, acho que a gente vai acabar não terminando a apresentação, a gente passa essa parte Não, aqui. vamos na parte mais É um agora. pouco, é um pouco repetição do que a gente tinha visto para a região, Só- saídas maiores. Agora por região. Quando né? você fica mais, consequentemente, o percentual do Nordeste vai caindo. Então, tá vendo lá? 61% do que permanecem beneficiários são nordestinos em 2019. Dentre os que permanecem no cadastro como não beneficiários, passa para 44% nordestinos e depois 41% sai do cadastro, que é um pouco reflexo da situação de que os nordestinos saem menos Vamos mostrar do os cadastro. mapas, que eu acho que fica mais Então, território. Aí sim. Então, aqui, segundo o F, então, quanto mais vermelho, menor é a taxa de saída do cadastro. E aí você vê bem, quer dizer, o Norte e o Nordeste com menores taxas de saída, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul com maiores taxas. O que é interessante é que o Centro-Oeste se comporta muito parecido com o Sudeste e Sul. Ou seja, é uma região que ganhou uma dinâmica bastante interessante nos últimos 20, 30 anos aí da economia brasileira. O Distrito Federal lá, verdinho. Bom, aí Aqui por estado. Aí por estado, se vocês olharem, é interessante porque também dentro da região você tem diferenças, né? Então você tem estado que tem uma taxa na mesma região bem maior que alguns estados com baixa mobilidade, né? Entendido mobilidade da saída do cadastro. Só voltar lá uma coisa. E repare que tem um padrão bem diferente, né? Então a esquerda está norte e nordeste, do centro para a direita, centro-oeste, sul e sudeste. Muda completamente de patamar. Rondônia está ótimo, né? Sim. Não, mas se você olhar, são áreas de expansão de fronteira. Agrícola, né? Fronteira agrícola. Roraima então, também. Roraima. Você vai ver Mato Grosso do Sul, estão indo bem. Bom. Aqui por micro-região. Aqui é micro-região. Também é legal porque aí se detalha melhor dentro de cada região, né? Você vê que na região norte e nordeste você tem variabilidade de cor bem interessante. Aqui, por exemplo, deixa eu... Está com eles. Tá, Miguel. Aqui, no meio... Do Nordeste. No meio aqui, amarelo. Tem uma mancha vermelha e tem umas manchas claras aqui, ó. Bem interessante. E quando você pega a região, aí o estado, você não consegue ver. Onde é? Bom, é a curva de densidade, né? Só para... É por região, né? Não, por município. É por município. Mas município dentro da região, né? Cada região se ranqueou pela saída, taxa de saída, né? Pela taxa de saída. Cada região se ranqueou os municípios por taxa de saída. É interessante que você vê os que estão mais à direita são exatamente as regiões sul, sudeste e centro-oeste. É curioso o centro-oeste, né? O centro-oeste, os piores municípios do centro-oeste emancipam mais do que os do sudeste, né? Mas os melhores são parecidos. Interessante essa análise. Mas certamente você vê a curva lá, a mais alta, né, do Nordeste, baixíssima taxa de emancipação. Né? O Centro-Oeste é mais homogêneo. Mais homogêneo. O Sudeste. Mas o impressionante é que menos de 5% dos municípios do Nordeste têm taxa superior à média nacional de emancipação. Menos de 5%. É impressionante. E aí tem a ver com, indiretamente, não com ciclo, mas com a estrutura produtiva local, entendeu? O Nordeste, diferentemente, por exemplo, do Centro-Oeste, tem muita oferta de emprego, muita oferta. O Nordeste, talvez, os municípios não tenham capacidade de geração de emprego, e a pessoa fica mais tempo dependente do... Mas lembrando que tem migração aqui. Aqui a gente está pegando do ponto de vista da residência em 2005. Então, aqui é um pouco
insumos na função de produção de mobilidade social no território de origem da pessoa. Né? Então, o que alarma mais ainda, é mais chocante. Né? Não deveria esperar isso, porque você tem migração, essas coisas de alguma forma são resolvidas. Né? Ou então não tem migração, tanta migração. Assim. Então, isso aqui é mais curiosidades, acho que vamos passar, porque a gente está meio apertado. Os municípios que tem mais ou menos. Mais e os menos. Não sei se é necessariamente negativo, porque pode estar tendo um efeito do programa e segurar as pessoas do município dela, em vez de ela sair. E pode. Pode ter um efeito também de conter o fluxo migratório. O próprio programa, né? Pode. É um programa. O programa criar dependência. É negativo, é uma coisa ruim do programa. Você vai ter regiões que ficam abandonadas, né? Vai piorando o inchaço urbano. Não sei se é ruim que essas pessoas não conseguiram, mas eu não sei se a não migração é ruim. O ruim é que elas não conseguiram sair, né? Sim, sem dúvida. Talvez sai todo mundo, migração, o território fica abandonado, isso é uma coisa ruim, né? Então, conter isso, por um lado, é bom, né? Por um lado. Tem um efeito que é o seguinte, que potenciais, digamos assim, migrantes com, digamos assim, perspectiva de ter melhoria de emprego e tal em outras regiões, se o efeito, sobretudo se o valor do benefício é alto, desestimula esse cara a migrar. Então, portanto, para a economia como um todo, você está perdendo um trabalhador que poderia ser altamente produtivo em outra região, tá certo? Diga. Vocês podiam ter alguma coisa também sobre olhando a migração, né? Sim, isso é uma das coisas, é um desdobramento futuro. A gente vai olhar, agora aproveitando para a RAIS, né? Principalmente da RAIS dá para fazer tranquilo. Aí dá... Comecei pelo CAD único em 2019, você sabe, o município. Sim, sem dúvida. Não dá para fazer isso. Não, esse é um aprimoramento futuro que a gente vai fazendo. Aqui a gente vai começar agora a explorar mais. Essa foi a primeira exploração de dados e fazer dominar um pouco as bases. Agora que a gente vai... Esse é um desdobramento próximo, né, de migração. Bom, aqui a gente simplesmente listou variáveis que são relevantes, né? Que a gente entendeu como relevantes, né, para determinação da saída no cadastro. Tem vários grupos de variáveis, características da família, características sociodemográficas da família, de renda, escolaridade, enfim. Características do município também, né? Características de educação, e a gente, então, com essas variáveis, esses são as descritivas por quintis, né? Do primeiro ao quinto quintil, a média geral. Isso aqui é município, né? Tudo no âmbito municipal. Divide em 5 quintis de taxa de saída, tá certo? Então, o primeiro quintil são as menores taxas de saída, as 20% menores, e assim por diante. Até as maiores taxas de saída. A gente estava preocupado assim, a gente tem um indicador que é interessante, que é a saída do cadastro. Será que isso aqui tem a ver com mobilidade ou alguma coisa administrativa? E assim, para os variáveis do censo, 2005, de 2000 a 2010, IDEB 2005, e outras variáveis associadas à qualidade de vida da criança, você tem, assim, muito forte a relação. Assim, tem nada a gente tentou posicionar em 2005. Tem coisas que a gente pegou a média 2000, 2010, enfim, porque não tinha dado específico. Mas sempre que possível a gente tentou posicionar essas variáveis em 2005, exatamente a posição inicial da nossa base. O IDEB, por exemplo, 2,7, 2,9, 3,6, 3,9, 4,2, ou seja, o IDEB vai aumentando na medida que a taxa de saída do cadastro é maior nos municípios e assim por diante. Acho que tudo mais ou menos bate com hipercap, enfim, tudo mais ou menos bate com o esperado, na direção que a gente esperaria, que é um indicador de E aquilo saída, que é, digamos assim, inversamente associado também está batendo. Por exemplo, a taxa de dependência demográfica. Você vê que você tem uma maior taxa
no primeiro quinto, uma menor taxa no último quinto, né? E vocês não têm a renda do cadastro inicial, não? Não dá, porque o cadastro é 2012 em diante, né? A gente sim. não tem o cadastro do Os 5 e as folhas não vão ter isso. Não, não vai ter. A gente só pegou, aqui é base de dados externa, para checar. Até acho bom, né? Porque, enfim... Não... Aliás, isso é um esforço institucional da gente tentar obter as bases de dados do Cadastro Único desde o começo. Parece que só tem um pesquisador da Bahia, né? Yeah. Ele tem, mas o próprio... É um cara que trabalhou no... O Cidadania está conversando, não sei como é que é isso. É um pesquisador que levou as bases que tinha lá e no Cidadania, propriamente dito, não tem essas bases. Coisas do Brasil. Está parado nisso. Fazer uma regressão disso, taxa de saída contra essas variáveis. A gente fez. A gente fez. Fez e não está na Tem apresentação. muita correlação aí, muita Colinearidade, tem. O ponto mais é dizer o seguinte, olha, tem um monte de variáveis aqui que você apostaria que são variáveis que determinam mobilidade e não tem nada estranho aqui em relação a análises bivariadas. A taxa de saída, o que a gente está e a variável em si. Tem muito número para consumir, a regressão compensa isso tudo. E tentar saber quem são as áreas que fogem um pouco do padrão, né? Para cima ou para baixo, e aí tentar descobrir por quê. Pode até fazer isso. A gente fez, por exemplo. Isso a gente já fez. O predito... A gente predito, mas aí a gente estava em dúvida do que aquele resíduo significa. Acabou que a gente... Então, isso a gente já começou a fazer. Exatamente. A gente já teve essa discussão contigo, inclusive, lembra? Modelo, qual é o modelo que vai usar, e qual é a variável que você vai botar, o R2 é importante. Acho que... Mas, de toda forma, a gente já verificou que tem... A gente pode ver o resíduo... Quando você faz a espacialização do resíduo, você vê que tem comportamento bem diferente nas regiões, inclusive no âmbito municipal. É bem interessante. Porque o mais interessante de tudo realmente são essas heterogeneidades, né? Assim, o número 64% é muito ou pouco. Sei. Enfim, eram crianças, deixaram de ser crianças. Entendeu? Bolsa Família come mais do domicílio grande, né? Então vão para domicílios menores. Então, assim, a tendência é sair. Quanto mais velho, mais saiu. Vocês observaram isso. Então, mas aí é ver por que aqui vai mais, aqui sai mais, aqui sai menos. E por que esse grupo sai mais, aquele sai menos. Então, em condições muito parecidas, onde está a diferença, né? Então, explorar mais assim, só para a diferença. Só para falar o que a gente achou, só para a gente falar o que a gente achou, você espera, assim, se você rodar, botar tudo isso aí, tá certo? E ter uma variável estimada, o que acontece é que os estados do Centro-Sul têm todas essas coisas melhor do que o estado grosso tem essas coisas melhor. Então, a gente simplesmente, olha, é o que você espera, tá lá. Aí, quando você analisa o resíduo, que tem algumas coisas meio engraçadas. Então, por exemplo, mas aí o resíduo vai depender do modelo, entendeu? Começa a cair na armadilha do modelo. Mas você botou essa variável, E a gente meio get stuck lá, entendeu? Porque ficou parado ali naquilo ali. Mas, de uma forma geral, a gente botou com um cluster, a gente fez algumas coisas. A gente botou todas as regressões, depois criou uns clusters de temáticos. De uma maneira geral, você tem uns resíduos positivos. O Rio de Janeiro tinha resíduo negativo, curioso. E o Centro-Oeste resíduo positivo. Apesar das condições, as pessoas, as crianças, que em 2005 estavam no Centro-Oeste, foram melhor do que o modelo teria previsto. E no Rio de Janeiro, pior. Tá? Então, mas a gente está ainda muito cauteloso com isso aí. Começamos a fazer essa exploração agora, exatamente identificar essas heterogeneidades, entendeu? Mas a gente parou e aí resolveu, vamos mexer com a raiz agora. Porque a gente estava muito preocupado, assim, mas a gente tem a saída do cadastro, vamos tentar. Agora, se a gente tiver que fazer isso, vamos fazer isso com a raiz. Que claramente um indicador de mobilidade, né? Um cara formal, um determinado. Mas, de toda forma, a gente vai ter que olhar com mais profundidade a questão das heterogeneidades, sem dúvida, que isso é que é interessante. Porque o resto, no fundo, é patamar, né? As crianças ficam... sai do cadastro até por conta da idade, acabou, saiu, não tem mais. Eu acho o resultado daquele mapa muito impressionante. Assim, a ideia de que no Nordeste você sai muito pouco, e no Norte também, para além da conversa de pobreza, né? Uma pobreza de longo prazo. Né?
Isso eu achei assim, uma novidade. Claro que você sempre desconfia que isso vai acontecer, mas é uma informação nova. Isso não é uma informação de linha de pobreza, é uma informação de pobreza de longo prazo. Né? Que a gente vai olhar na RAIS também e vai achar a mesma coisa. A mesma coisa. A RAIS repete basicamente o que a gente descobriu. Então, RAIS. Aí tem os números, né, não encontrados na RAIS, a metade, um pouco mais da metade, 55%. Os que foram encontrados na RAIS em até 2 anos, né, no 5 que a gente tem, deu 15%, e 3 ou mais, que para nós é uma surpresa positiva. Eu imaginava exatamente o contrário, ter mais gente na pouca incidência da RAIS, mas não é o caso. É o dobro. De 3 anos ou mais é o dobro, né? 30%. Vamos dar agora a apresentar os se você somar aquelas 2 linhas azuis, você vai ter 46%. Você comparando com aqueles 64% que saíram no cadastro, né? Você tem, se todos esses caras também estão naquela lista de que saíram do cadastro, você tem 20 pontos percentuais ali de saída do cadastro que não está na RAIS, ou seja, é alguma outra coisa. Né? A gente não fez o cruzamento, temos que fazer o cruzamento de RAIS com cadastro, com saída de cadastro, para ver se esses caras, se tem o quanto de interseção tem. Repara, se forem exatamente as mesmas pessoas, não estou falando de uma interseção de 2/3, não? 64, 40 e pouquinho, dá mais ou menos 2/3. Vamos aí? Então, aí é por cor, né? Mais ou menos. Por raça, homem, mulher, e aí tem os 3 grupos, né? Aí o gráfico está aprovado, né? No padrão monastério está aprovado. É de 0 a 100, pô, não pode pedir mais do que isso, tem escala. Bom, mas é interessante o seguinte, tal como a gente já tinha visto lá, brancos têm mais saída do cadastro e maior exceção na presença de 3 anos ou mais na RAIS. Em termos percentuais, que vocês podem verificar é o seguinte, que o grupo que obviamente menos permanece na RAIS é indígena, mas você tem uma predominância maior, de mais permanência na RAIS entre os brancos. Mas entre os negros você também tem um número relativamente grande, né? Eu imaginava, inclusive, que fosse bem menor, mas não é. Não é. Se você olhar ali, né, aquela barrinha está em torno de 30%. Homens e mulheres, aí sim a diferença é mais significativa. A nota bate mais ou menos com a diferença percentual que a gente estava encontrando lá na saída do cadastro. São mais ou menos 12 pontos. Dado que saiu... 12 pontos percentuais de diferença. Dado que saiu, né, dado os percentuais de saída, a permanência no mercado de trabalho formal repete mais ou menos o mesmo comportamento da saída. Aí a combinação raça ou cor e gênero. Raça ou cor ou gênero tá... Aí a mulher negra que sai menos, né? Que entra menos na RAIS, que tem uma... Né? Aquilo que... A mulher branca mais ou menos parecido com o homem negro e o homem branco é que normaliza mais. Né? Né? Aí, daqueles 2 grupos etários, de fato, os mais velhos, e aí é uma questão até de idade, não tem muito jeito, eles estão... é um número bem maior. Aqui, o que é isso aí? A escolaridade responsável. Aquele é a escolaridade responsável. Mais uma vez, vocês reparem que permanecer 3 anos ou mais na RAIS, dada a escolaridade responsável, é insensível. O que é, para mim, aí... Isso é uma coisa a ser bem investigada. Mas a base, tá vendo? Tem uma relação, ó, 61, 52, 49, o 51 é aquele negócio que alguém falou aqui, que o superior completo, que está no Bolsa Família, né, deve ter uma variável não observável aí, que está vendo? 51%, ela é pior. Não, tá bom, mas de toda forma, assim, quer dizer, não tem completamente diferente do que se encontra na PNAD, cruzando desempenho com os colaboradores. Vamos lá.
Aí território, a mesma coisa, aí as várias regiões. Sul melhor também. Você vê que também, tal como nas estatísticas de saída do cadastro, são patamares diferentes. O comportamento é mais ou menos igual, mas, assim, dentro do grupo, né? Mas patamares bem diferentes. Aqui, espalhado por território, o primeiro é por em algum momento. por em estado? algum momento. Em algum momento, por até 3 anos ou mais. Só que é por estado. Aí o F é o F, de novo reproduz aquele comportamento, mudança de patamar. Vendo a Rondônia, quem falou, tá vendo? Olha lá, o Marcos falou, olha lá, Rondônia, está mais alto. Melhor. O cara tem maior saída do cadastro e tem maior presença no mercado de trabalho formal. Os padrões são parecidos. Aí até 2 anos. E a linha média. Era em algum momento. Em algum momento até 2 anos, talvez tenha o de 3 ou mais. 3 ou mais. Realmente reproduz exatamente igual. É impressionante. Rondônia é parecido com o Rio de Janeiro, mais ou menos parecido. Agora, cá para nós, o Rio está mal, né? É impressionante. No outro de saída não era o pior, era o segundo melhor até, mas nesse aí de entrada na raiz está pior. Então você sai do cadastro, mas não entra no mercado formal. Não entra. Talvez até um jeito de vocês pegarem esse efeito de ciclo seria vocês têm alguma variável de quanto que o Estado cresceu mais ou menos que a média do Brasil nesse período? O crescimento acumulado nesse período versus diferença para a média nacional. Talvez o Rio teve o problema do commodities a bom nesse período, e aí gerou emprego, depois retrocedeu. Talvez vai pegar uns efeitos. Eu acho que o ciclo eu pegaria no resíduo daquela regressão que eu falei. Que se você tem lá controlado para característica do indivíduo, no lugar de nascença, você tem os resíduos por estado. Né? É essa parte. Mas que eu acho que se colocar talvez uma variável de diferença em relação ao ciclo econômico, o crescimento acumulado médio do país, talvez o resíduo já mais... PIB da UF, você está falando? Relacionar com o PIB da UF, é isso? Pegar o PIB da UF versus o PIB brasileiro, quanto cresceu mais ou menos que a média nacional. O problema é assim, são os pontos que a gente tem, né? A gente só tem, no frigir dos ovos, a gente só tem como checar isso. Né? 2 pontos em que no meio você tem um problema de reversão de ciclo muito acentuado. E aí você talvez esteja pegando muito mais a heterogeneidade produtiva de cada UF, que pode ser mais sensível ou não a uma crise estrutural, e não a característica própria da UF, entendeu? Assim, se você pegar, por exemplo, no caso do Rio, eu sei, porque acompanhava isso mais de perto, você pega a partir de 14, 15, com a crise, o Brasil não tinha, mas a crise do petrolão, que de certa forma incidiu muito fortemente nas atividades da Petrobras, o Rio sentiu mais. Por quê? Porque 80% da produção de petróleo e gás está aqui. Muito mais do que o resto. Aí não é ciclo, entendeu? Eu falei nem ciclo, é diferença de crescimento acumulado do Estado versus o país. O ideal seria se a gente tivesse assim, pudesse fazer vários anos. Aí eu acho legal, mas lamentavelmente, nesses 2 pontos, 2005 e 2019, não são pontos muito amigáveis para fazer isso, eu acho. Mas eu acho que dá para fazer no intra, você pegar o movimento dos titulares, de entrar, e aí você pode fazer o tempo inteiro, você tem uma série de tempo, você tem o tempo inteiro as pessoas entrando e saindo da Folha, por exemplo. Mais titular. Você tem isso, um painel para tudo que é estado. Esse sim, mas não acho que o trabalho intergeracional acho que é um pouco mais difícil. Eu acho mais o titular entrando e saindo. Aí sim, eu acho mais interessante. Um período mais longo para nós. Agora, com informações anuais. Vamos lá. Nota só uma coisa interessante, que o Rio é 49, enquanto a São Paulo 59. Agora,
isso é encontrado em algum momento. Agora, quando você pega encontrado em até 2 anos, o Rio é o melhor da região. O problema do Rio está aqui, ó. Você não tem 3 ou mais no Rio. É como se o cara estivesse saindo no Rio, assim, o cara não tem uma frequência de pessoal que entra e fica no Rio. Interessante isso também, né? Então, olhar essa frequência com que fica, acho que dá umas coisas legais também. Né? Quer ver? Volta ao anterior, ó. O Rio é um pouquinho melhor do que os outros ali do Sudeste, né? Em termos de ficar, de 2 anos. de encontrado em 2 anos ou mais. O problema está aqui. Em 2 anos ou menos, até 2 anos. Até 2 anos. E aqui o problema está aqui. O problema é que 3 anos ou mais Não consegue. é que o Rio é pior, né? Interessante isso, né? Porque você tem uma ideia assim, um pouco de uma saída da pobreza meio, né, não muito firme. Não, mas de certa forma é um pouco isso. Você pega, por exemplo, o volume a taxa de desemprego. Quando a economia vinha crescendo bem, o Rio ia bem. Ele estava bem abaixo da média brasileira em termos de desemprego. Mas a hora que reverteu o ciclo, aí o Rio explodiu o desemprego. Enfim, tem umas coisas aí. Tá? Aqui, de novo, os mapas, né? Aqui está por... Aí é município. Município, exatamente. Aí é legal que você tem essas cores, assim, lá dentro, né, da região. Se você fizer um zoom, você consegue ver umas diferenças do próprio Nordeste, né? Então, o primeiro gráfico esteve na raiz em algum momento, e é interessante, porque em algum momento, você repara que o Nordeste tem muito verde, tem muito amarelo, em algum momento, só que não consegue 3 anos ou mais, aí não tem a menor possibilidade. Repare que o Nordeste aí, tudo bem, ele é mais claro do que os verdes escuros da região centro-oeste, sudeste e sul, mas tem alguma dinâmica. Mas quando você põe 3 anos ou mais, aí fica tudo vermelho. Toda essa região aqui, do meio do Nordeste, até um pedaço do Norte para a direita, né? Em direção a leste, vira tudo vermelho. Completamente. Interessante é dar um zoom em Sobral, entendeu? Você dá um zoom em Sobral porque aqui a gente deve esperar que se aquelas condições iniciais de vida funcionam como determinantes, né? Você deveria esperar que Sobral seria um pouquinho menos vermelho do que nos lugares, né? Nos vizinhos, né? Você já fez isso. Não, mas a gente tem no âmbito municipal, é só olhar. É só olhar. Já tem o dado. Aí teria que olhar, só para dizer, no site está, tá? No site você consegue isso ver. já está. Então você seleciona Ceará, aí você tem todos os municípios do Ceará, aí você vê lá. Bom, aí é a mesma curva. É a mesma coisa mais ou menos, porque aqui tem uns cruzamentos, tá vendo? Essa curva é bem diferente, se vocês forem olhar, é bem diferente daquela de saída. De saída, né? Eu não sei se eu consigo olhar aqui, porque se clicar aqui, ó, se eu clicasse aqui, eu conseguiria voltar, né? Mas ele tá voltando para aquele painel lá. Mas assim, a diferença é que não tinha esse cruzamento entre o norte e o nordeste, né? E centro-oeste. Na verdade, eles empatavam lá em cima, se você lembra? E o centro-oeste, a relação entre centro-oeste e sudeste era o oposto, na verdade. Era o oposto, elas empatavam em cima. Né? Então, queria até dar uma olhada lá, não tá, teria que voltar aqui, mas o gráfico não é exatamente a mesma. Esse gráfico é diferente do taxa de saída. Tá? E aqui, os nomes, né? Aqui a gente separou fez um gráfico parecido, só que para 500 mil, para a divisão por tamanho de cidade. Tamanho de município. Né? Então, e aí essa linha mais... O maior problema está nos municípios de 20 50 mil, né? Essa tipo mais escadinha acima de 500 mil, que esse é um pouco de município. Mas é curioso que os municípios entre 20 e 50 mil estão com os maiores problemas de saída. Não são os até 20 mil, os até 20 mil estão no meio do caminho. Né? E os grandes, enfim, os grandes estão um pouco... É engraçado que os melhores são as cidades médias, né? Cidades médias meio que dominam, né? Quase que dominam, né? Entre 200 mil e 500 mil habitantes, né? Mas a distribuição de tamanho no Brasil,
Isso é cidade barriguda pra cá. grande, né? Não, tudo bem, mas as grandes cidades maior que 500 mil, elas estão sempre um pouco atrás das cidades chamadas, vamos dizer, médias, né? Entre 200, não tão grandes, né? De novo, aqui são os nomes, dando os nomes das cidades, né? E aqui as diferenças entre o maior e sempre o maior e o município que formaliza mais e o município que formaliza menos dentro de cada estado, né? Rio de Janeiro é Porto Real, né? Então, os carros. Porto Real, E aqui, de novo, aquela tabela, né, que tem aí a relação, de novo, naquelas mesmas, relação meio que monotônica do primeiro para o quinto quintil em todas essas variáveis, né? E aqui para o micro-região, mesma análise do município, só que por micro-região. E volta ali, ó. Repara que, mais uma vez, ter acessado, depois desse, é o mapa. Ter acessado alguma vez o mercado formal, de novo, olha lá o norte e o nordeste, tem muitos amarelos, verdes e tal. Quando você põe 3 anos ou mais, vira tudo vermelho. De novo, repete o padrão. Aí são algumas extensões que a gente está pensando em fazer. Já apareceram novas aqui. Já apareceram algumas novas sugestões, né? Aqui. Não, é isso que a gente já está. Alguns estão em andamento, outras a gente vai incorporar. Ou seja, esse é um filão que a gente pretende explorar como agenda de pesquisa aí pelo próximo ano e meio, 2. Tá? Então, assim, o primeiro, assim, a gente está querendo refinar esse posto de trabalho, né? A gente na formalização. Bom, mas que tipo de formalização? Uma coisa que a gente já explorou foi 3 anos ou mais, 2 anos ou menos. Mas, por exemplo, tamanho da empresa, escolaridade média dos pares na empresa, né? Posição na ocupação, setor na CNAE. Não, e aquela classificação das ocupações que o IBGE tem também. Classificação de ocupações. Eles têm um padrão de classificação de ocupações, né? A, B, C, dependendo da complexidade, e também com associação na remuneração média dessas ocupações. Se não olhar qual é o posto que é gerado, entendeu? Salário médio também. Essas pessoas. A gente com o salário médio também já está olhando, sabe qual é o salário médio. Né? Aí uma outra coisa, a gente vai exatamente essas regressões no nível do município, né? De explorar. O score de probabilidade. Olha lá, padrões de migração. Alguém falou aí? Tá aí. Migração, A gente vai, local de residência no cadastro versus RAIS. Já vai começar a explorar isso, já está no pipeline. E associar isso com mobilidade, né? Explorando os resíduos também. E o que mais? Tem mais 2 casos aí. Qual a posição relativa dos trabalhadores formais? Aí a mesma coisa. Aí é comparar na RAIS quem nunca esteve no Bolsa Família, isso é um grupo, com a RAIS atual. Quem nunca esteve no Bolsa Família. E contra quem já esteve no Bolsa. E aí olhar a distribuição do salário hoje, né? Como é que essas coisas estão? Quem nunca esteve que estava no cadastro ou quem nunca esteve nem no cadastro? Quem nunca esteve nem no cadastro. Nem no cadastro. Aí você olha. No cadastro dá para saber que tem um corte 2012, né? Então o que a gente consegue seguramente é olhando a folha. O cadastro tem beneficiários de outros programas também, né? Ali, não sei se vocês identificam os outros ou não, só tem a informação do Bolsa Família. Só tem só do Bolsa. Vocês estão falando o tempo todo, isso não é efeito do Bolsa Família, que não é impacto do Bolsa Família. Mas se tivesse isso, por exemplo, o cara está ali, está perto da faixa que entra e tal, enfim, mas... Isso aqui, o que a gente está fazendo é estudar a mobilidade social bem na base da pirâmide. Isso é uma forma de olhar. A outra forma de olhar... de mobilidade. É uma próxima de mobilidade, várias próximas de mobilidade, né? Não existe uma única, né? A mobilidade, enfim, mede de diferentes maneiras. Aqui é uma medida, são várias medidas de mobilidade. A outra coisa é a dependência administrativa mesmo do programa. Quanto tempo você fica nele? Esse é um outro ângulo que você pode olhar esse tipo de trabalho. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer análise de causalidade nesse bloco de prestação teste. O Miguel até está trabalhando com o Rodrigo Soares algumas coisas, enfim, a gente está conversando, mas pretensão tem. Mas esse trabalho especificamente aqui é mais de medição mesmo. Sim. Tem uma questão aqui que veio do Webex. Tem uma outra primeiro da Laís Oliveira, mas eu acho que vocês já foram respondendo nos slides seguintes. Então,
não vou repetir, mas o Geraldo Silva Filho, ele fala assim, seria uma coisa até que a gente estava conversando, Sérgio, antes da apresentação, seria interessante comparar esse estudo com o de mobilidade feito com os dados da Receita Federal, do pessoal do PIMES, que veio aqui o Alexandre Fonseca, acho que vocês tiveram contato com ele também, né? Vocês chegaram a notar semelhanças e dessemelhanças nessa heterogeneidade aí? Eu assisti a apresentação, o paper está para sair, né? A gente até está em contato lá com eles. O paper está para sair, mas assim, foi com base numa única apresentação. Então, mas eles têm o cadastro único também, né? Então, na verdade, a gente tem um subconjunto dos dados que ele fez. Eu acho que as perguntas nossas são um pouco diferentes. A gente está olhando muito para uma parte da matriz de transição, no fundo, né? A probabilidade de dado um estado, qual estado que você está no outro, eles não fazem isso, né? Mas podem fazer se quiserem, né? Então, assim, não são as mesmas perguntas. Eu acho que ele estava pegando na cidade, né? Eles estavam calculando a cidade de renda, não era isso? Eu confesso que eu não me lembro também. Eu também não lembro, mas eu sei que tinha muito. Não era a estimação de velocidade de renda? Aquela história de move to opportunities. Você moveu para um lugar, como é que você sai daqui? É verdade. Sim, é uma coisa mais Opportunity Atlas do chat, né? Que a probabilidade de você estar nos 25%. Não está certo. A gente não tem a distribuição total, então a gente não vai conseguir ter isso nunca, né? Eles têm. Até porque tem que conversar essas coisas, né? Mas é bom, vamos dar uma olhada com profundidade. Não, sem dúvida. Vou dar uma olhada quando sair. Pode se completar, né? Sim. E depois tem mais um, sabe? Tem? Acho que tem. Tem outra geração. Né? Esse pegar outras gerações para, inclusive, verificar a consistência, né? Se é o típico de uma geração ou pegar outras gerações e avaliar o comportamento dessas outras gerações. Então, esses são o que está sendo planejado. Agora, eu ouvi algumas coisas aqui que podem, obviamente, auxiliar a gente nos desafios seguintes, tá? Que a gente pode incorporar aqui na nossa agenda de pesquisa. Depois a gente ter o contato por e-mail de todos aqui presenciais. Eu vou pegar todos os presenciais, a gente não anotou exatamente, eu tenho mais ou menos de cabeça quem estava aqui. Era bom mas todo mundo que está no WebEx, a gente passa a lista para vocês com os e-mails. Legal. Tá bom. É porque o pessoal que fez as perguntas, né? Eu só não sei se a gente consegue acessar o site daqui, era só um minuto para mostrar. O Bruno e o Leandro falaram que ia dar um certo trabalho. Não sei se. Eu acho que não, porque eles estão logados com outro computador. Tá bom. Tem aí, pega aí o nosso. Só para reforçar que esse trabalho é em conjunto com o Samuel Franco, com a Eloá Passarella, com o Valdemar Neto, além da Giovana Ribeiro, que não pôde estar presente aqui, que é do IMDS. Sim. E, evidentemente, além de toda a equipe do IMDS que participou. Mas, de toda forma, ali está o site do IMDS, que é www.imdsbrasil.org, tá? Nós estamos numa fase como eu falei, né? Durante a pandemia começou, a gente desenvolveu um site e tentamos fazer o melhor, mas a gente está neste momento, submetendo o site a avaliações. Então, se porventura vocês tiverem alguma oportunidade, sugestões e tal, a gente quer fazer, digamos assim, nos próximos 6 meses, redesenhar um pouco o site e atualizar um pouco assim, a comunicação, o visual, e, obviamente, vocês tenham recomendações, sugestões. Então, viu, Marcos, assim, é um convite para todos aqui no IPEA olharem, enfim, ver se... fazer uma propaganda também, que a gente tem plataforma Mobilidade, Impacto Mobilidade Social, que, na verdade, é um acervo de programas sociais ao redor do mundo que foram avaliados. Nós temos cerca de 150 programas, uns 300 papers, em que a gente sistematiza a informação por programa, tem uma busca que você pode saber, por exemplo, quer saber aleitamento materno. Você vai... Tem 4 programas, tem um no Paquistão, tem uma na Nicarágua, e aí a gente, o que faz o programa, como a avaliação foi feita, quais foram os resultados e os links também dos trabalhos.
é uma biblioteca e a gente pretende que seja uma biblioteca bastante viva, inclusive entrevistando as pessoas que implementaram aqueles programas que estão ali, entrevistando os pesquisadores que fizeram os papers. Então, a ideia é que seja meio um hot site para avaliações de impacto e ideias para políticas. Já está lá no site, eu convido vocês a visitarem, que eu acho que é um bom acervo também, inclusive de experimentação. De outro. Tá bom. É uma pena. Eu queria projetar aqui, se fosse... Tem condição, Bruno? O Bruno vai tentar ali, vamos ver que de repente consegue fazer a mais. Não, eu posso transmitir do meu celular, se for possível. Se for possível. É só fazer um jabazinho aqui, mas jabazinho legal. Só para vocês verem assim, a parte de comunicação nossa, que a gente está também, mais uma vez, críticas e sugestões são... Tem o vídeo. Oi? Põe o vídeo. Aquele videozinho de 45 minutos. É um vídeo explicando o IMDS, assim, nada assim. Entrou aqui? 23, entre 23 e 25 minutos dá para ver o vídeo. Não. Põe o vídeo aí. Cadê? Onde é que está o vídeo? Mas onde é que está o curso? O vídeo está onde? Você sabe? Aí é a hora que a gente fica encabulado. Né? Vê o vídeo, Paulo. Não tem? Não, tem, mas eu não sei. Aí eu realmente não sei. Eu não sei, aí não sei onde é que está o vídeo. Você não sabe? Pô, Sérgio, aí pega mal, hein? Eu sei que se tivesse domínio completo aí. Puta, talvez. Não. Não sei. Esse aqui é o plataforma, só para enquanto a gente procura o vídeo. Esse aqui é o plataforma Impact, tá? Então aqui vocês podem olhar aqui, ó, tem os programas que estão em destaque, isso aqui meio que varia. E aí você tem políticas e programas. E aí você tem todas as áreas, tá vendo? Se quiser clicar numa área qualquer, apareceu uma busca. Sei lá, cara, visitas domiciliares. Quando foi implementado, aí tem um texto, como é que é o desenho, como é que a gente aprendeu sobre monitoramento, de onde vem essa informação, tá? E esse aqui, se eu der sorte, vai ter um vídeo. Aí você entra no vídeo e vê o programa. E isso tem para 130 programas. Por enquanto, né? Está crescendo. Está crescendo. A gente está... Agora, por exemplo, a gente colocou algumas coisas de ação afirmativa. De onde vem essa base? Assim, alguma parte já estava reunida ou... Não, a gente que está garimpando. A gente garimpou, Beleza. Maravilha, gente. É um trabalho de um ano, né? Esse garimpo é um trabalho de um ano. E agora vão entrar mais, né? A gente acabou de colocar algumas de ações afirmativas, né? Políticas, mas é sempre nessa linha. A gente quer depois incrementar isso com entrevistas com os implementadores e tal. E, além do mais, a gente tem um negócio que é, de novo, uma oferta IPEA. A gente criou, junto com a ENAP, com a FGV CRIA, um prêmio Evidência e o troféu IMDS Mobilidade. E é para exatamente premiar políticas baseadas, políticas e programas desenvolvidos na administração, para políticas baseadas em evidência. Então, tem um formuláriozinho, como é que foi feita a política, quais são as evidências que levaram ao desenho daquela política e tal, e a gente está fazendo a segunda edição.
Vamos ver. Foram enviados 52 propostas na primeira edição e nós premiamos Vê se esse endereço aqui você consegue. Vê se você consegue. Só isso aí, 1 minuto. Bom. É 1 minuto, de fato. Sim. Caramba, isso não complicou. 3, G maiúsculo, Q, L, K, traço, R, 3, apagou. V, T, 8. Vê se é. Essa é a última tentativa. Esse aqui, se não entrar, eu mostro para vocês. Sim. Será que a Tati vai chegar a concluir uma faculdade? Os filhos do Marlon vão crescer longe da violência e das drogas? E a Carla vai conseguir ter uma profissão e ser bem-sucedida? Num mundo ideal, eles teriam todas as chances. Mas, na realidade, as suas chances são menores do que das crianças de estratos sociais mais altos. Mesmo que um mundo ideal não seja possível, aumentar a mobilidade social é possível, desejável e necessário. Mobilidade social significa acesso a oportunidades para o desenvolvimento de habilidades. E isso deve ser independente da origem social de cada um. No Brasil, a probabilidade de uma criança chegar ao ensino médio se seu pai não tiver instrução é de 26%. Mas se o pai tiver ensino médio completo, será de quase 90%. Nós até melhoramos nas últimas décadas. Em 60 anos, multiplicamos por 10 a chance de um filho de pai analfabeto chegar ao nível superior. Mas podemos melhorar muito mais. Na Finlândia ou Coreia do Sul, por exemplo, essa chance é 3 vezes maior. A diferença entre quem nasceu nas classes mais altas e nas classes mais baixas é mais ou menos como essa ilustração. Injusto, né? As duas fazem o mesmo esforço, mas as condições socioeconômicas originais produzem resultados muito diferentes. Mobilidade social só acontece com oportunidades e investimentos em crianças até a juventude. E isso é fruto do esforço coletivo, das famílias, das comunidades e, sobretudo, de ações governamentais. O sucesso e a plena realização de cada um de nós não pode depender do CEP onde nascemos. O Brasil é um dos países com menor mobilidade social e quanto mais complexa esta questão, mais certeza a gente tem de que não dá para ficar de braços cruzados. Foi por isso que surgiu o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Queremos ser a principal referência sobre este assunto tão importante, sensibilizando autoridades e formadores de opinião, produzindo estudos, relatórios, pilotos, prêmios de incentivo, painéis e publicações que pautem o tema na imprensa e na sociedade em geral. A gente produz conhecimentos que apontam caminhos para políticas públicas que possam promover mais investimentos em crianças e jovens e maior igualdade de oportunidades. E quanto mais oportunidades, mais Tatis, Marlons e Carlas vão poder sonhar com uma vida melhor. Conheça o trabalho do IMDS. imdsbrasil.org. É isso aí, não é 25 minutos, né? O pessoal do Webex talvez não tenha ouvido todo o som, mas assim, com legendas aí dá para entender tudo certamente. Tá bom. Obrigadão aí por todos. Muito obrigado a vocês. Parabéns aí, sucesso. Obrigadão. Se puder ajudar.